E aí, meus queridos, beleza? Aqui é o Tom Lira, estamos em mais um vídeo. E antes de começar esse vídeo, vocês que são novos aí, se inscreva no canal, beleza? E também, se vocês gostarem do vídeo, deixa um like pra gente conseguir alcançar mais pessoas. E se vocês também não gostarem, deixa um dislike, deixa aqui também nos comentários o motivo por qual você não gostou desse vídeo. E se vocês gostaram e deram um like, também deixa aqui nos comentários o motivo que vocês gostaram do vídeo, tá? Quero saber a opinião de vocês. Então vamos ao que interessa. Meus camaradas, eu tenho um assunto para falar com vocês aí. O que me motivou a gravar esse vídeo, uma pessoa ela me mandou uma mensagem perguntando se podia responder alguns questionários na área de empreendedorismo. Como que eu tenho um canal Tom Lira Limitada. Esse aqui é o Tom Lira, tem um Tom Lira Limitada que fala sobre o meu trabalho, a minha vida aí na área de empreendedorismo, entendeu? E aí ela me perguntou se eu poderia responder, eu falei que sim, aí respondi. E uma das perguntas era qual era o momento mais difícil que eu passei na minha vida e como eu consegui resolver essa questão. E só que no momento eu sabia que era na área profissional, mas eu levei pro lado pessoal também. Tipo assim, eu não respondi pra pessoa do lado pessoal, mas eu fiquei me questionando, né? Fiquei me indagando sobre essa pergunta, cara. Várias vezes que eu tive numa relação ou numa situação que estava muito difícil para mim, que era para eu resolver, que era para eu dar um basta, eu não fiz. Eu não tive a atitude de fazer o que era correto. Nós homens temos uma dificuldade tão grande de falar não, de falar basta, de falar chega, que até então a maioria dos divórcios aí, não tô falando só de relacionamento, tá? Mas tipo assim, eu tô falando a questão dos homens. Só um dado que comprova o que eu vou falar pra vocês. Vocês dizem que a maioria dos relacionamentos quem termina é a mulher. Porque a mulher ela tem mais essa iniciativa de sair fora, de não, pra mim já deu, eu quero seguir minha vida. O homem não, ele fica protelando, ele fica ali roendo o osso, não tem mais nada pra tirar, ele fica ali roendo o osso pra ver se sai alguma coisa. E essa pergunta me fez eu pensar nisso, entendeu? Que em várias situações que eu me coloquei, principalmente que eu me coloquei, eu me ferrei. E o que era para eu ter feito? Ela falou, não, ok, aqui já era, deu para mim, eu vou sair fora. E mesmo que doa, mesmo que eu fique mal por um tempo, mas eu tenho que dar um basta. E uma coisa que eu não fiz, pessoal, e principalmente vocês jovens, eu falo para vocês, não deixem nada incompleto, não deixem nada sem ter dado um ponto final, principalmente em algo que te tira do seu centro, que te destabiliza, que algo ou situações ou pessoas ou relacionamentos que não deixem você ser você por 100% ali, você completo ali. Não, você tem que ficar se poldando por causa das situações, ficar se poldando por causa das pessoas. E muitas vezes as pessoas te maltratam, te machucam, e você fica ali ainda tentando roer o osso, pensando que as coisas vão se resolver. Ah não, se eu dar um ponto final, o que a pessoa vai pensar se eu dar um ponto final, se eu for mais incisivo e acabar com tudo, as pessoas vão pensar isso, aquilo. Não, pessoal. Você vai só estar se sabotando, sofrendo por dentro, se vocês não fizerem o que eu estou falando para vocês. Termine aquilo que está incompleto na vida de vocês. Ponha um ponto final em tudo aquilo que não lhe agrada. Isso é pessoas, isso é relacionamento, isso é amizade, isso é familiares. Às vezes a gente age muito pro lado emocional, entendeu? Principalmente nós homens, hoje em dia o homem ele está sendo mais emocional do que a mulher.
E isso é um erro tão grande, cara. A gente levar tudo para esse lado, que muitas das vezes a gente entra em muitas enrascadas, muitas situações que nos prejudicam por ficar pensando no lado emocional. Se você parar para pensar e ser aquele homem que você é, racional, aquele homem que pensa, que age, que vai e tá ruim, ponto final, tá bom, vamos seguir em frente. Se você não ser isso, cara, você vai ser, vamos falar uma palavra aqui, mas você vai ser abusado por todos por muito tempo. Até um dia, se você cair em si, ir lá pensar, poxa, cara, eu devia ter dado um basta nisso, que eu tinha que ter dado um basta naquilo, tinha que ter falado não, teria saído fora antes e seguido minha vida, entendeu? Então, assim, pessoal, eu sofri muito com isso, muito mesmo. Ainda sofro por não dar um ponto final em certas situações, em certos relacionamentos, em certas amizades. Sabe, você falar, não, chega, cara, vai pro seu canto, eu vou pro meu, segue seu rumo, eu sigo o meu, porque eu tenho prioridades na minha vida. E se você não ter essa atitude de homem, de botar um ponto final naquilo que te faz mal, cara, então você ainda é um menino, você ainda é um ingênuo, como eu fui muitas vezes, pessoal. E não ter botado um ponto final. Se eu tivesse botado um ponto final em tantas situações, em tantas provas que eu passei, se eu não tivesse sido maleável, bonzinho e ter relevado, pessoal, eu teria me safado de tantas besteiras, tanto sofrimento, não teria perdido muito tempo na minha vida, entendeu? Então, pessoal, vocês são jovens aí, tem uma situação para se resolver, tá pendente, você sente ali, você sente que aquilo ali tá errado, que você tem que dar um ponto final, não protele. Vai e faz o que tem que ser feito. Homem é isso também. Fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que te machuque. Ou que machuque a quem você ama, ou a pessoa que te ama. Muitas das vezes, vamos ser sinceros, pessoal, você está em um relacionamento, você está em uma amizade, você está no meio de familiares que você não sente mais conexão nenhuma, você não tem razão nenhuma de estar ali, mas fica porque a outra pessoa ama você ou gosta de você. E mesmo, tipo assim, ela amando, gostando, ela te machuca, faz aquilo, faz um monte de coisa e você ainda fica ali. Ainda você, eu vou ficar, né, vou me submeter a isso, eu vou aceitar isso porque eu tenho, como posso dizer, eu tenho medo de machucar tal pessoa, eu tenho medo de deixar a pessoa triste, mas você acaba se auto-anulando. Não é aquilo que você quer, mas você não sai fora, você não segue sua vida porque você tem medo de machucar o próximo. Medo de falar não, medo de sair fora e, sei lá, você vê a pessoa se magoando. E é isso, pessoal, que eu quero falar pra vocês. Homens, saibam dar um ponto final. Saibam sair fora, mesmo que isso seja uma catástrofe em volta. Tá bom? Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui. Força e honra.